Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Aline Meirelles e nesse canal eu falo sobre RH e desenvolvimento pessoal. O nosso tema de hoje é recursos humanos e os desafios de gerações. Se você quer aprender sobre isso, não sai daí. O meu livro referência de hoje, eu já compartilhei com vocês, Pessoas de Resultado. É um livro de Luiz Fernando Garcia, um autor de best-seller da lista da Veja. E prepara para o print agora, eu achei muito interessante esse livro, né? Que valeu super a pena, assim, tudo que ele traz aqui é muito atual. Eu concordei com muitas coisas. E hoje eu trouxe esse conteúdo dos desafios de gerações que os recursos humanos têm enfrentado, né, nesses últimos anos aí. Então vamos lá. Até a década de 1970, uma geração era considerada entre um intervalo de 25 anos, né, de diferença de uma para outra. Hoje, isso reduziu de 25 para 10 e 20 anos. Houve o quê? Uma aceleração. E por que isso aconteceu, gente? Devido à globalização, a mais informações, a tecnologia, né? Essa explosão de tecnologia. Existe também algumas categorias que foram determinantes, assim, na contribuição dessas mudanças. A primeira delas é a social, né? Que é a categoria social. Por quê? Novos estilos de vida, os hábitos mudaram, as escolhas, enfim, a forma de você viver em sociedade evoluiu, cada um tem as suas escolhas, as estruturas familiares também se modificaram bastante, né? Antes existia muito uma cultura muito tradicional, hoje já tem uma cultura mais flexível, né, que aborda a empatia, o amor, apesar de um mundo ainda tão turbulento, conturbado, mas assim, a estrutura social, a categoria social se modificou bastante. A segunda categoria é a categoria econômica. Hoje existem muitas facilidades, né, para você adquirir bens materiais. Então existe aí essas facilidades, né? Hoje você pode fazer consórcio para adquirir meios de transporte, viagens você pode parcelar em até 12 vezes, em 12 meses. A sua faculdade, existem programas como o FIES que te dá acessibilidade à faculdade. Existem programas para você comprar casa. Enfim, hoje as facilidades econômicas são muito grandes. E sem falar da importação e exportação, né, que tem muito impacto nisso aqui também. A terceira categoria é a categoria política, onde uma mudança na legislação e o aumento de impostos, por exemplo, podem quebrar uma empresa, várias empresas, causar desemprego, pois o aumento de tributo faz o colaborador custar mais caro, em consequência os benefícios são diminuídos e o número de vagas vai escasseando. Então você percebe que a política tem uma influência muito grande em todas as áreas, inclusive na trabalhista. Então houve também essas mudanças, onde os profissionais adquiriram seus direitos garantidos e houve aí uma evolução também. A próxima categoria é na categoria ambiental, né, nas questões ambientais, onde pessoas se preocupam com o tipo de mundo que vão deixar para as próximas gerações. Então tem muita gente que tem mesmo essa causa social. Isso deveria ser uma regra, né, geral, mas aí tem pessoas que pegam isso como uma causa para defender. E com o passar dos anos a gente vai se prejudicar muito se todo mundo não se conscientizar aí nessas questões ambientais. A quinta categoria, demográficas, a adaptação a mudanças na força de trabalho. Então hoje é considerado a idade, o grau de instrução, veio essa questão da globalização, as expectativas de vida e atualmente, né, as normas e leis que protegem os cidadãos. Por exemplo, na geração dos boomers e dos baby boomers, me perdoe se não for assim que fala, gente, mas eu aprendi assim, que eu vou explicar o que são essas gerações para vocês.
A carteira de trabalho das pessoas dessa geração podia ser assinada aos 13 anos. E hoje esse contexto mudou. Hoje se fala sobre a infância, pensa-se na infância, apesar de que existem muitas crianças que ainda trabalham, né? Tem essa questão do trabalho infantil, mas existe uma fiscalização, uma proposta de fiscalização. Hoje existe também a experiência para menores aprendizes, isso é uma lei, e essa lei faz com que o estudante não tenha, que o trabalho não comprometa os estudos. Então houve muita evolução nesse sentido. E aí eu quero falar sobre as características de cada geração, que eu achei muito interessante, eu já estudei isso na faculdade, e aí aprimorei os meus estudos nesse livro que eu divulguei para vocês e trouxe para o YouTube, né, para compartilhar. Então vamos lá, os boomers são pessoas entre 75 a 94 anos, são os nossos avós, né, os meus avós, por exemplo. Então, são pessoas com características que são mais leais, mais disciplinados, extremamente dedicados, pragmáticos. O que é isso, Aline, pragmáticos? São pessoas práticas, realistas, objetivas, se esforçam com sacrifício, respeitam a hierarquia, são formais, são burocratas, né? Gostam ali de um processo bem estruturado. E a maioria esmagadora dessas pessoas dessa geração do boomer estão aposentada ou se aposentando. Então, mas a maioria já está aposentada. Então eu percebo características minhas, inclusive nessa categoria aqui, dessa geração. Eu falei, gente do céu, olha, eu sou extremamente dedicada, pragmática demais, né? Prática, objetiva, realista. Respeito a hierarquia. Eu tive até uma chefe que disse isso pra mim, Aline, você tem respeito pela hierarquia. Continuando. São pessoas que determinam limites, né, do que é certo e errado, que têm um controle do ambiente, que gostam de regras, de imposição dessas regras. São pessoas bem rígidas, mas pessoas dedicadas também. O critério rígido delas ocorre por causa da Primeira Guerra Mundial, onde trabalho e sacrifício são sinônimos de dinheiro, de monetização. Então, são pessoas de cabeças duras, não são pessoas tão influenciáveis, né? Que bom. E são pessoas mais formais e prezam pela boa apresentação. Essas são as características dessa geração aqui do boomers, que são pessoas entre 75 a 94 anos. Depois dessa geração, chegou a geração Baby Boomer, que são as pessoas entre 56 anos a 74 anos. O que é que essas pessoas têm em comum? Foco no curto prazo, gostam de trabalhar sob pressão, são competitivos e têm foco em resultados. Liderar para elas significa comandar e controlar, priorizam o trabalho. Antes não eram focadas em qualidade de vida. Hoje eu já percebo uma evolução, porque você encontra assim muitos grupos de idosos, né? Que tem aí essa questão da melhor idade e eles participam ativamente de atividades voltado para o bem-estar. Gostam de empregos fixos e estáveis, vestem a camisa da empresa. Agora tem uma dificuldade enorme com perda de status e de poder. Tem dificuldade também com as tecnologias digitais e preferem ser reconhecidos pela experiência, a sua capacidade de inovação. Então a experiência para essa geração também é muito forte. Depois dessa geração vem uma outra, que é a geração X, que são pessoas entre 37 a 55 anos. São pessoas que equilibram objetivos de carreira e qualidade de vida. Tem um equilíbrio enorme assim, entre vida pessoal e profissional. Tem um medo inconsciente de demissão, porque às vezes não visualizam uma maior perspectiva de vida com relação ao trabalho. Sentem-se ameaçados pela geração seguinte, no caso a geração Y. É a primeira geração que começa a dominar computadores, gostam de trabalho em equipe, gostam de novos desafios,
são orientados para agir, né, para ação, são empreendedores, são autocentrados, ou seja, pensam neles mesmos, são pragmáticos também, têm pressa pelo acúmulo, né, tanto pela questão de Ave Maria, o acúmulo, gente, material que eu falo. Tem tanto essa questão de prevenção por medo do que vem pela frente, né, no futuro. E nasceu aqui, gente, as questões. Foi nessa geração que nasceu as questões existenciais e as perguntas. Será que isso é para mim? Será que de fato eu quero isso para minha vida? Além de perguntas, questionamentos. Vale a pena acumular e não ter tempo para viver? Vale a pena se dedicar tanto, assim, perder tantas oportunidades para estar só trabalhando? Viver para trabalhar e não ao contrário, trabalhar para viver. Então os questionamentos começaram aqui. E também uma característica muito forte dessa geração aqui é guardar as melhores coisas para usar com as visitas, né, ao invés de usar para si. Então deixa eu ver aqui, tem uma outra contribuição aqui da página 50, deixa eu ver se é válido trazer. Olha aqui. É a primeira geração que começa a trabalhar com tecnologia, empreendedora por natureza, busca no negócio próprio uma forma de acumular, de ganhar dinheiro, de ser bem-sucedida. Como as pessoas dessa geração são autocentradas, primeiramente pensam em si mesmas e então perdem-se um pouco da qualidade social, da preocupação com os demais, as famílias começam a se dividir. Perde-se a condição de cooperação e da reciprocidade. E aí, quando você estuda essas gerações, você começa a entender vários comportamentos que são bem da característica dessas gerações, que até então eu, de fato, não tinha essa compreensão. Então, essa é a característica da geração X. Eu diria que é a geração da minha mãe. Vamos lá. Aí a próxima geração, que entre a minha geração, pessoas entre 25 e 36 anos, eu tenho 30. Então coloca aí qual é a geração que você faz parte, deixa nos comentários. A geração Y ou a geração Millennials são pessoas altamente, extremamente imediatistas, eu super sou imediatistas. Pessoas autocentradas, ou seja, a gente tem muita característica de egoísmo, isso confirmo também de fato, mas são pessoas super inovadoras, entre aspas aí, multitarefeiros, né, mas tem dificuldade de foco. Você consegue realizar várias tarefas, mas não tem um foco principal ali no que você está fazendo, não tem um direcionamento para determinada coisa. E são pessoas que não conseguem ignorar informações irrelevantes, né? Fica ali remoendo, super confirmo. Tem um interesse por projetos, gostam de novas experiências, querem crescer rapidamente na carreira, já tem a tecnologia na veia. Que mais? Necessitam de feedbacks constantes, gostam de flexibilidade de horário e roupas informais, não abrem mão de gerenciar simultaneamente a vida profissional e pessoal. Isso é verdade. Ainda tem mais coisas aqui, ó. Essa é uma geração imediatista no ambiente de trabalho. São trabalhadores autocentrados, querem se livrar do trabalho o mais depressa possível para se dedicar às outras coisas. São antenados em todo tipo de tecnologia, são multitarefeiros, fazem 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo. Essa aceleração faz com que resolvam problemas, mas não consigam entendê-los. Isso é muito sério. É a geração sem apego, que substitui uma coisa por outra rapidamente. Gente, isso é muito real. Quando alguma coisa minha quebra, eu não tenho nem paciência de mandar consertar. A gente já quer comprar uma nova. E aí, isso é muito perigoso, inclusive até nos relacionamentos, né? Porque você acaba substituindo aí muito rapidamente também. Diferentemente de outras gerações, não querem vínculos trabalhistas principalmente e não têm visão de longo prazo. Querem trabalhar por projetos, são mais permeáveis, portanto são mais maduros. São mais maduros, mais ou menos, né? São mais abertos a novas experiências e querem crescer logo.
Estão em outro ritmo, são experts em tecnologia, querem começar em cargos altos de liderança, é a geração internet. Precisam de reconhecimento positivo periodicamente. Eles se desmotivam com rapidez, por isso precisam de feedbacks constantes. Eles são imediatistas no modelo mental, né? Eu sou assim, super imediatista. Não me mande fazer uma coisa amanhã, porque eu vou fazer agora. A vaidade não se sobrepõe ao bem-estar. Então, a maioria dessa geração prefere o bem-estar do que a vaidade. E estão conectados com tudo, com a escola, com a casa, com o clube, com o trabalho, o que faz com que não se aprofundem em nada. Então, a gente quer uma conexão, né, muito assim, você quer estar fazendo tudo simultaneamente, quer dar conta de tudo, fazer tudo, eu dou conta, eu faço, eu aconteço, e não se aprofunda em nada. Então, é uma característica muito forte da minha geração. E é uma geração assim que tem gerado muito impactos positivos no campo organizacional, mas também que tem trazido muitos desafios para as pessoas que já estão lá, das gerações X, das gerações anteriores. Depois dessa geração, Y ou Millennials, eita, que filha de uma mãe, buzinando mais do que tudo. Então, depois da geração Y ou geração Millennials, o que é que vem? Vem a geração Z, que são pessoas de 6 a 24 anos. Gente, essa geração veio com tudo, né? Pessoas altamente impacientes, não gostam de muito compromisso. A maioria das pessoas que eu conheço nessa idade, entre 18, 24 anos, 16 mais ou menos, 24 anos, são pessoas que não querem mais aquele compromisso de bater ponto. É uma galera que vem com uma mentalidade completamente diferente e o Recursos Humanos precisa estar atento a isso, né? São impacientes, são altamente individualistas, são nativos digitais, então eles já nascem, já descem sabendo tudo sobre tecnologia. São imediatistas, eles querem agora, igual a geração Y. São voltados para games, né? Ainda não decidiram a profissão a ser exercida, tem muita gente confusa, tem muitos entre os 16 e 24 anos que estão aí se sentindo perdidos, que não tem esse direcionamento, tem tanta opção, mas não se encontrou em nenhuma e vivem em uma realidade conectada. Eu trouxe mais informações para vocês, ó, esse vídeo vai ficar enorme. Com grande capacidade de aprender por meio da tecnologia, né, essa geração Z, são contemporâneos de uma realidade conectada, pertencem à fase em que a internet, o mundo digital, a globalização fazem parte da mesa do jantar. Isso gera um conflito na família, porque os pais não entendem, as crianças não querem ter, e os adolescentes, né, crianças e adolescentes, não querem ter limites. E para essa geração, os valores familiares não são tão expressivos como os contatos virtuais. Então, o virtual é muito forte para eles e não possuem tanto vínculo com a família. Eu recebo direto essas reclamações. Dentro de uma empresa tem pouco espírito de time, preferem receber orientações individuais. Na verdade, eles preferem produção individual mesmo. Essa geração vê o todo, eles entendem o todo assim de forma completa, mas quer trabalhar em apenas uma parte da célula de produção, pois assim conseguem medir a sua produtividade. Então é muito importante estudar, entender sobre essas gerações, as características de cada geração dessa, para poder fazer implementações certas e oferecer projetos atrativos, né, para cada um deles. Gostou desse vídeo? Comenta, curte, compartilha, se inscreve no canal, deixa um comentário, é muito importante, tá? E fica atento aí aos próximos vídeos. Ah, e me segue lá, gente, no Instagram, vou deixar o arroba aqui, tá, das minhas duas páginas, para que vocês comecem a me acompanhar e receber dicas diárias por lá também. Beijão, até lá, até o próximo vídeo, tchau, tchau.